Essa reunião está sendo gravada para fins de registro formal de prestação de contas e entrega dos produtos desenvolvidos pelo Programa Marielle Franco no exercício do seu primeiro ano, período de julho de 2023 a junho de 2024. Tal ação ocorreu no âmbito do Programa Marielle Franco, do termo de colaboração 17/2023, celebrado entre o município de Maricá, Secretaria Municipal da Participação Popular e Direitos Humanos e o Instituto Joaquim Herrera Flores, América Latina. Além desse momento, oportunamente, teremos outros lançamentos da coleções de cartilhas elaborados pela equipe do Programa Marielle Franco. A apresentação será dividida em 3 momentos. Primeiro será a apresentação do professor Manuel Gândara, em seguida a professora Rosângela e Juliana, eu não sei se elas estão presentes, mas eu vou apresentar, responsável pela coordenação da matriz Indicadores de Implementação dos Direitos Humanos 2024, e, finalmente, a professora Luz Marina Campos vai apresentar as cartilhas. E, enfim, eu gostaria que a hora que o Patrick passasse um pequeno vídeo que dá mostrando um pouquinho do resultado que nós fizemos esse ano de trabalho lá em Maricá. Aqui, pela minha sequência, eu passaria a palavra para a Carol, mas eu acho que não sei se a Carol fala agora ou já o Manuel entra. Passar a palavra para o Manuel, mas só queria fazer o registro aqui. Chegou a Ana Oliveira também. E tenho que ver se tem mais alguém aqui que chegou por último que eu ainda não cumprimentei. Mencionando que algumas pessoas ainda vão entrar ao longo do nosso registro. Uma reunião gravada, como disse a Zezé, com o objetivo de registrar as entregas que foram feitas tanto nos cursos de formação e seminários, as cartilhas e informar a respeito do andamento da pesquisa do Índice de Desenvolvimento Humano, que nós estamos trabalhando junto com o Instituto Darcy Ribeiro, com a Fundação Darcy Ribeiro, que é parceira do projeto. Está presente aqui também eu como secretária executiva do Instituto Joaquim Herrera Flores, aqui participando a diretoria, a Maria José Coelho, a Zezé, que aqui ela faz muita coisa na comunicação, mas ela é a diretora de comunicação do Instituto Joaquim Herrera Flores, o Manuel Gandra, que além de ser coordenador acadêmico do projeto Marielle, é também o coordenador acadêmico de todos os projetos do Instituto Herrera Flores, a Gisele Ricobon, que deve entrar daqui a pouco, ela cuida da parte estrutural, também primeiro ela é professora, né, experiente, professora em Sevilha, nossa pesquisadora máxima do Instituto, mas ela tem segurado a onda nessa parte mais operacional, já tanto do Instituto quanto do projeto Marielle, vai contar um pouco essa parte. Eu faço uma mistura entre
coordenação geral do Instituto Coordenação Geral, junto com a Charlotte, que está aqui, do projeto Marielle Franco. Então, todos nós aqui fazemos alguma função, eu não vou ficar mencionando, esse é um trabalho de prestação de contas, nós sabemos os nossos méritos e os percalços pelos quais passamos até chegar aqui. O resultado desse vídeo, muito bonito, e com boa trilha sonora, está aí aparecendo. E eu quero passar diretamente a palavra para primeiro a Charlotte, se quiser fazer algumas palavras iniciais, ou falar no final, Charlotte, quando tiver tudo apresentado. Você que sabe. E daí passo de novo para a Zezé, que acho que vai repassar para o Manuel, é isso? Isso. Agora o Manuel Gândara é responsável pelos cursos e seminários, vai fazer um pequeno relato das atividades acadêmicas e pedagógicas do período 2023-2024, no primeiro ano do programa Marielle Franco. Muito obrigado, Cezé. Vou pedir para, por favor, compartilhar o quadro que, com muita generosidade, a nossa coordenadora Luana Andrade também preparou. Podemos dar uma centralizada, Patrick, por favor? Então, como vocês sabem, o programa Marielle Franco tem dois eixos. Um eixo de pesquisa, que está vinculado à construção desse sistema de indicadores em direitos humanos, que sejam de utilidade para a formulação de políticas públicas no município de Maricá, e um eixo de formação em direitos humanos. Esse eixo de formação em direitos humanos tem, digamos, várias estratégias para desenvolver as atividades, espaços formativos de debate que permitam um aprofundamento da compreensão e dos desafios que, em matéria de direitos humanos, podem ser encontrados no município de Maricá. Por uma parte, temos estratégias vinculadas a cursos de formação em direitos humanos, cursos tanto para servidores e servidoras públicas, como para agentes de bairro e sociedade civil em geral. O curso de realidade brasileira, que é desenvolvido pelo MST, e também as cartilhas, das quais a Luz Marina vai apresentar mais para frente. E o outro componente desse eixo de formação são os seminários, que é uma estratégia pensada para que a formação em direitos humanos chegue para o público geral do município. Eu passo, então, a apresentar os resultados de algumas dessas estratégias. Depois a Luz Marina vai apresentar outras, quizás depois também a Ana, se quiser falar com maior detalhe ou alguma coisa do curso de realidade brasileira também. Em relação aos cursos, no segundo semestre de 2023, que foi o nosso primeiro semestre desse primeiro ano de trabalho, a gente desenvolveu o curso para servidores. Tivemos um número de 39 aprovados. O curso foi disponibilizado para, acho que foram 65, 70 pessoas, mas se inscreveram nesse número, mas que finalizaram com o critério que está apresentado no projeto, que aprovaram a participação do curso, foram 39 pessoas, com 84% de pessoas de sexo feminino e 16% de sexo masculino. E também, nesse primeiro semestre do trabalho, foi feito o curso de Direitos Humanos para a Sociedade Civil, aí sim com a aprovação de 47 participantes, nesse caso, 46 pessoas de sexo feminino, 54 de sexo masculino. Ainda nesse primeiro semestre, tivemos dois seminários, que eu comentei. O seminário Sem Direitos numa Democracia, que também foi apresentado no vídeo que a CC nos compartilhou. Esse seminário foi realizado no dia 22 de agosto e teve uma alta participação de 237 pessoas que participaram desse seminário, com 59% de participantes do sexo feminino e 41% de sexo masculino. E também tivemos um segundo seminário, que é o seminário que foi realizado na temática sobre mulher negra e políticas públicas, no dia na Semana da Consciência Racial. Esse foi, de fato, foi no dia 19 de novembro, com uma participação de 58 pessoas,
65% de sexo feminino e 35% de sexo masculino. Finalizando esse primeiro semestre de trabalho, que é o primeiro semestre desse ano completo que está finalizando agora, também tivemos a Semana dos Direitos Humanos. Nesse caso, a gente teve um total de 4 atividades dentro da semana, como foram a roda de conversa Direitos Humanos e Participação Popular, um outro seminário sobre a instrumentalização da religião e da igualdade racial pela política, um outro seminário sobre esporte e cultura e lazer como ferramentas de transformação na favela, e também tivemos uma atividade, bom, e essa atividade sobre participação popular foi feita no Mano Manuela, que é um dos polos do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Programa Cultura de Direitos, que é o nosso parceiro, um grande parceiro do trabalho que vem sendo realizado pelo Programa Marielle Franco. Então, esse foi um pouco o trabalho, em grandes termos, nesse primeiro semestre desse ano que está fechando agora. Já no segundo semestre desse primeiro ano, que é o primeiro semestre de 2024, de novo, tivemos um curso para servidores e servidoras, foi disponibilizado para mais de 60 pessoas, mas, de fato, concluíram e aprovaram com os critérios definidos 42 pessoas, 95% de aqui vão registrar a alta participação de mulheres nos cursos, 95% de aprovação foram participantes do sexo feminino e 5% do sexo masculino. Já no curso de Direitos Humanos para a Sociedade Civil, tivemos um total de 36 aprovados, também foi disponibilizado para 60 pessoas, mais de 60 pessoas. Desses 36 participantes, 77% é sexo feminino e aí tem um errozinho, 23% de sexo masculino. Também nesse segundo semestre do nosso trabalho foi realizado o curso de realidade brasileira, coordenado pelo MST. Aqui temos a Ana Oliveira participando também da reunião, que foi, digamos, a responsável por coordenar todo o trabalho junto com uma equipe do MST. Aí ainda não temos o número de aprovados, porque a última sessão desse curso, a última aula desse curso, ainda foi no sábado. Estamos fazendo as contas sobre o número de aprovados, mas o fato é que aproximadamente 80 pessoas participaram desse processo de formação sobre a realidade brasileira. Em relação aos seminários, a gente realizou um seminário que foi realizado agora há pouco, no dia 11 de junho, com a temática sobre direitos sociais e políticas públicas. Não é mágica, onde estamos, para onde vamos, para visibilizar como essa construção de política pública que atenda à situação das necessidades mais vinculadas à realidade social, aos direitos sociais, é uma coisa que precisa de um projeto político. E nesse seminário tivemos a participação de 60 pessoas, 68% de sexo feminino, 32% de sexo masculino. Tivemos um seminário que precisou ser adiado por situações de força maior, que escaparam do controle do próprio programa Marielle Franco, que é um seminário sobre os desafios para uma economia solidária em Maricá, mas que vai ser um seminário realizado no próximo semestre. Ou seja, no próximo semestre temos a meta de realizar os 2 seminários que estão já indicados pelo edital, mas esse seminário que precisou ser adiado. Então, essas são um pouco as atividades que tivemos nesse primeiro ano em relação a cursos, tanto para servidores, curso de Direitos Humanos para servidores e servidoras, curso de Direitos Humanos para a sociedade civil e agentes de bairro, e o curso de Realidade Brasileira, e também os seminários e também a Semana de Direitos Humanos. Então, eu gostaria, só para finalizar, fazer 2 apontamentos. Por uma parte, que em todos esses cursos de direitos humanos tivemos participação de pessoal indicado pela Secretaria para trazer a realidade tal e como ela está sendo vivenciada em Maricá. Qual é a situação desses direitos que vão sendo apresentados nos cursos, porque o curso não só trabalha uma perspectiva crítica de direitos humanos, sino que depois foca em situações
de direitos para populações particularmente vulneráveis. Então, nesses seminários, perdão, nessas aulas, nos cursos, sempre temos a participação, seja dos coordenadores da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos de Maricá, ou outras pessoas de Maricá que falam especificamente não só da situação de Maricá, sino também do que já está sendo feito para atender essa realidade. E, por último, gostaria, então, de destacar que tanto esses cursos, esses seminários todos, são possíveis não só pela participação desse pessoal de Maricá, sino também pela participação da equipe de professores, pesquisadores, bolsistas do programa Marielle Franco, mas também pela participação destacada. Eu queria aqui parabenizar a equipe que está na casa, que dá um atendimento particular na casa, destacar a participação da Luana, do Rony, da Elisa, da Raquel, de toda a equipe que atende na casa e que faz muito trabalho para além daquilo que está já colocado no edital, porque a casa está se abrindo a muitas outras dinâmicas e trabalhos que estão sendo feitos em Maricá. E, então, destacar essa equipe de trabalho que faz possível os cursos, os seminários todos. Agradecer esse trabalho em equipe que permitiu que tivéssemos conseguido realizar as nossas metas nesse primeiro ano. Devolvo a palavra, então, para a CC. Obrigada, Manuel, foi uma ótima apresentação. E agora também nós estamos com a Rosângela, que acabou de entrar agora há pouquinho, e eu gostaria de passar a palavra para ela e para a Juliana, né, para a professora Rosângela e para a Juliana, para responsáveis pela coordenação da matriz de indicadores da implementação e eficácia dos direitos humanos 2024. Então, ela apresentar um panorama geral do andamento desse trabalho. Eu agradeço, peço desculpas de estar chegando um pouco atrasada na nossa reunião. A professora Juliana está também chegando, eu não sei se seria conveniente aguardá-lo para apresentar em conjunto com ela, ou apresento já uma parte, o que você acha melhor, Maria José? Olha, Rosana, nós estamos com um tempo meio limitado, né? Então, porque daqui a pouco a Luz Marina também vai ter que apresentar as cartilhas. Então, acho que se você podia se antecipando, apresentando, e na hora que a Juliana chegar, ela também faz uma complementação. Pode ser? Perfeito, pode ser. Perfeito. Então, nós temos uma pesquisa que é realizada por vários pesquisadores. Ela é coordenada pela professora Gisele Ricobon e tem uma metodologia e uma delimitação teórico-conceitual que foram estruturadas especialmente para a construção de uma matriz de indicadores de implementação e eficácia de direitos humanos. Esse é o fulcro da pesquisa. Essa pesquisa também analisa um caso referência, que é um suporte fático para a observação das demandas, mas principalmente na perspectiva de observar a incidência territorial de políticas públicas, naturalmente, do município. Em termos de observação ou de perspectiva, a análise que constitui essa pesquisa visa contribuir para a ampliação e adensamento das políticas públicas e sociais inclusivas no município de Maricá. Tem um percurso metodológico com a eleição de categorias analíticas, e esse percurso metodológico, naturalmente, que ele inclui uma das categorias, a noção de eficácia social, ou seja, a efetividade, a execuibilidade propriamente dita das políticas públicas. E pressupõe nessa execuibilidade principalmente a relação e a observação da presença de 3 critérios que norteiam justamente a observação se há ou não eficácia social da política pública, quais sejam incidência, né? Qual é o território sobre o qual ela se apresenta e ela incide, a finalidade, o objetivo da própria, e a legitimidade, ou seja, o reconhecimento dos moradores no sentido de que são políticas públicas que são previstas e importantes para que se coloque como necessárias e aplicando a observação da própria política pública e sua realização, digamos assim.
O conceito de diamante ético, ele também está presente, é um conceito a partir do marco teórico do Herrera Flores, e eu vou deixar para que a Juliana possa melhor detalhar, mas já observa aqui que é importante que essa proposta de direitos humanos ela compreende uma multiplicidade de relações e conexões possíveis. Isso significa que esse processo de investigação ele não só registra e especifica uma base cartográfica com um texto dos direitos humanos, a partir das categorias eleitas, mas principalmente observa transversalidades possíveis que são definidas em etapas ainda posteriores para serem desenvolvidas. Naturalmente, todas implicadas com as observações sobre a matéria dos direitos humanos. O eixo central, observação e de construção da matriz teórica, a princípio foi indicado como de políticas públicas e mínimo existencial, e aí mínimo existencial não como um mínimo vital, mas como um conceito que é reconhecido sem que se estabeleça previamente um quanto, né? Uma a priori, ele não é universal, naturalmente, por isso ele tem uma conversa muito importante e de, eu diria, de identidade com as categorias analíticas, a eficácia social da norma e o diamante ético, porque visa, nesse caso, observar em que medida as dimensões dos indicadores eles conseguem se estruturar na perspectiva justamente de uma matriz de indicadores para a observação dos direitos humanos. É muito importante falar das fontes que nós temos utilizado, nós tivemos acesso a fontes importantíssimas, obviamente, a primeira delas diz respeito ao próprio Instituto Municipal de Informação e Pesquisa, Darcy Ribeiro, e aí com a participação importantíssima do diretor de toda a parte de pesquisa, que é o sociólogo Diego Maggi, principalmente no que diz respeito aos dados do Censo da Cidadania. Foram trabalhados esses censos, nós trabalhamos também com outras fontes, evidentemente, mas o que tem de mais importante é que foi possível, através desse eixo do mínimo essencial, estruturar várias dimensões e, portanto, indicadores que agora, com seus respectivos percentuais, permite uma visão mais adequada. Obviamente, nós temos os exemplos, que não é o caso aqui, é apenas uma notícia sobre a pesquisa. Nós temos toda pronta a construção da metodologia, já iniciamos a estrutura e a construção da matriz de indicadores, e com certeza a professora Juliana há de apresentar uma complementação sobre a minha fala. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, na apresentação. A Juliana não apareceu ainda, então a gente vai passar a palavra para a professora Luz Mariana Campos, que vai apresentar a coleção Direitos Não Cai do Céu, 2024, que é composta pelas 7 primeiras cartilhas da série. Antes, eu só gostaria de destacar que a elaboração da cartilha já foi uma situação singular, como resultado de um esforço conjunto da nossa própria equipe. Buscamos dar ao conteúdo uma forma dinâmica, arrojada e atual. O resultado é um conteúdo profundo, com uma narrativa direta e um visual agradável, né? Alinhados às ideias do texto e colaborando para a compreensão crítica dos direitos humanos. Portanto, a própria elaboração desse material foi uma experiência inédita no âmbito do programa. E, ao contrário do que normalmente acontece, a proposta gráfica foi pensada e realizada por pessoas envolvidas diretamente no programa Marielle Franco. Então, esse resultado será apresentado agora pela Luz Marina, e nós temos... Posso começar? Posso? Então tá. Bom, então, o programa Marielle Franco e a Secretaria de Participação Popular dos Direitos Humanos estão entregando para a Prefeitura de Maricá, conforme disse a Zezé, um conjunto de 7 cartilhas temáticas
cada uma contendo cerca de 20 páginas, numa tiragem de 10.000 por tema, o que significa 70.000 cartilhas a serem distribuídas para a população maricaense. A coleção, intitulada Direito Não Cai do Céu, traz, como a Zezé já disse, por meio de um projeto gráfico vibrante, né, conteúdos desenvolvidos pelas pesquisadoras, pesquisadores e colaboradores do Instituto Joaquim Herrera Flores. As cartilhas têm como objetivo articular conteúdos e pensar sobre cada um dos temas a partir de uma perspectiva crítica, promovendo educação para os direitos humanos por meio de uma ação de educação popular, dando a conhecer as políticas públicas do município e entendendo essas políticas como conquistas da cidadania e como canais de inclusão e de participação popular, não é? Educar para os direitos humanos, estamos afirmando nós nas cartilhas, é fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente, solidária e humanizada. É uma abertura para a criação de um futuro mais igualitário e justo. Bom, os temas dessas cartilhas são os seguintes, são 7. A primeira, reinvenção dos direitos humanos. A segunda, violência baseada no sexo e no gênero, com ênfase na violência contra a mulher. A terceira cartilha sobre população LGBTQIA+, a quarta sobre população migrante, a quinta sobre povos indígenas, a sexta a respeito de racismo e a sétima acerca de desigualdade, trabalho e renda. Então, com certas variações, né, cada cartilha buscou responder a 5 perguntas básicas, assim, que são o que é cada um desses temas, né, o que é direitos humanos, o que é violência contra a mulher, o que é população LGBTQIA+, enfim, o que é depois, por que a gente precisa falar sobre esse assunto? Terceiro, qual é a legislação aplicável? Quarto, como prevenir? E quinto, o que Maricá está fazendo? A metodologia que nós utilizamos incorporou a contação de histórias, né, de maneira a viabilizar uma comunicação mais direta com o nosso público. Lá no final de cada uma das cartilhas, tem 3 ou 4 sugestões de livros, textos ou páginas web para um maior aprofundamento das temáticas tratadas em cada uma delas. Também, no final, tem o expediente, onde estão apresentados os nomes dos autores e das autoras, coordenadoras e coordenador da produção, do projeto gráfico, diagramação, fotos e imagens. Acho que é importante a gente agradecer desde já a colaboração de todas as pessoas, não só daquelas cujos nomes acabaram sendo mencionados, porque tiveram um envolvimento mais direto, mas de toda a equipe do projeto Marielle Franco, que sem o apoio, o suporte técnico, enfim, né, o suporte jurídico, administrativo e etc., nada disso é possível ser realizado. Então, agradecer ao pessoal todo do programa e também a colaboração do Programa Cultura de Direitos, que providenciou fotos para nós, né? Também a Secretaria da Mulher providenciou informações e etc., a Prefeitura de Maricá, que também com imagens. Bom, então, muito obrigada a todo mundo que participou desse projeto aí, que foi um esforço importante, eu acho, né, da nossa participação enfim, nessa parceria aí com a Prefeitura, na qual nós estamos, com a Secretaria e a Prefeitura. Bom, então vamos lá, vamos visualizar partes de cada uma das cartilhas, tá? A gente vai fazer meio que um voo, assim, pelas imagens, vocês vão ver que estão muito lindas, de fato. Então, acho que o Patrick já foi lá para o final, né, Patrick? Já está lá no racismo. Então, vamos voltar lá na primeira, Patrick. Não, a cartilha... a Zezé tinha falado passando, pensei que você estava encerrando sua fala já. Ah, tá bom. Não, vamos dar uma olhada, assim, eu acho, né, nas imagens de cada uma, porque elas estão tão lindas, eu acho que vale a pena. Então, a primeira cartilha sobre reinvenção dos direitos humanos, né,
a gente começa falando o que são os direitos humanos, e aí tem lá um conceito que nós criamos, é nosso esse conceito, viu? O que são direitos humanos. E aí vamos dizer que é preciso reescrever a história dos direitos humanos, né? Ou seja, existe uma história que é aquela oficial, que é aquela registrada nos livros e etc., e existem histórias que são silenciadas, que são invisibilizadas. Então, a gente tentou trazer no conteúdo um pouco essa necessidade de conectar essas histórias, né? E também afirmar a história dos direitos humanos como a história de uma luta, né? E aí trabalhar com esse conceito de direitos humanos como resultado de processos de luta. Pode ir passando, tá, Patrick? Depois, estamos falando acerca de que é preciso avançar numa cultura dos direitos humanos, então, para além dos conteúdos jurídicos, vamos assim, né? A gente ainda está longe de ter uma cultura de direitos humanos estabelecida, e é preciso avançar, então a gente dá indicativos de como fazer isso, etc. Depois, falamos de uma proposta de quem quer e precisa mudar a história, então, do envolvimento dos movimentos sociais, do movimento dos grupos, né? Como é que se constrói essa história dos direitos humanos, né? Como história de lutas, através do envolvimento de todos esses grupos ao redor do mundo todo, em todos os lugares. Falamos de direitos humanos e políticas públicas, da relação. E aí, então, recuperando o papel do Estado, fazendo um debate acerca do papel do Estado, né, como instrumento da defesa dos direitos dos setores mais vulneráveis. E depois, o que Maricá está fazendo em termos de direitos humanos. E aí, então, trouxemos todo o conjunto da atuação da Secretaria Municipal de Participação Popular e Direitos Humanos por meio das suas coordenadorias. Bom, suficiente sobre a primeira cartilha, vamos para a segunda. A segunda cartilha, então, o tema é violência baseada no sexo e no gênero, com ênfase na violência contra a mulher. E ali, então, a gente está perguntando o que é violência baseada no sexo e no gênero, não é? Então, nós apresentamos os conceitos, todos os conceitos relacionados ao que significa isso, violência baseada no sexo e no gênero, conceito sobre gênero, né? Quais são os diferentes tipos de violência, então a violência física, psicológica, emocional, enfim, né? Os diferentes tipos de violência, patriarcado, feminicídio, né? Tráfico de pessoas, enfim, né? Todos os tipos de violência que estão catalogados, vamos dizer assim, acerca desse tema, né? Depois, qual é a legislação aplicável nos casos de violência contra a mulher, como prevenir a violência praticada contra as mulheres e o que Maricá está fazendo em relação à violência contra as mulheres. Nesse sentido, a gente trabalhou lá com a Secretaria da Mulher também, pegando informações, fomos lá visitar, etc., fazer entrevista e vimos, né, o trabalho de perto que está sendo feito. Bom, então, a cartilha número 3 é acerca da população LGBTQIA+, e a gente começou essa cartilha contando 4 histórias de discriminação, bullying, adoção de criança por um casal de mulheres homossexuais e de superação também, né? Então, e nos perguntamos assim, o que essas histórias têm em comum? E aí, para poder tratar dos conceitos, né? Então, o que é LGBTQIA+, o que significa essa sigla, o que cada letra dessa significa e tal, por que a gente precisa falar, né, dos direitos, sobre direitos LGBTQIA+, quais são as razões, e aí a gente elaborou, quer dizer, né, apresentou diversas razões, então, diversidade, respeito à individualidade, combate à discriminação, preconceito e violência, enfim, né? Qual é a legislação aplicável relacionada à temática LGBTQIA+, como prevenir e combater a LGBTI-fobia e o que Maricá está fazendo, então, com relação à população, a essa população.
e o coordenador né, da coordenadoria, o Carlos, coordenador aí da coordenadoria LGBTQIA+, da secretaria, foi muito bom, assim, mandando material e etc. Né? A cartilha número 4 tem a temática da população migrante. E aí as autoras dessa cartilha começaram perguntando assim, você sabe o que é a população migrante? E aí faz a conceituação, né? Depois estabeleceram a diferença entre população migrante e refugiado, né? Falaram do Brasil como um país de imigrantes, tanto que recebe imigrantes, né? Que recebeu migrações de países europeus, africanos, latino-americanos, etc. e tal, mas então da migração externa, mas também da migração interna, né? Falou do ciclo da borracha lá quando a população brasileira de diferentes estados foi para a Amazônia, depois a migração do Nordeste, enfim, as migrações diferentes que acontecem no país, né? E aí perguntaram por que precisamos falar sobre a população migrante. Falaram da realidade de Maricá, né? Quantos migrantes, qual é a população, de onde vêm essas pessoas, quais as dificuldades que enfrentam, qual é a legislação aplicável, como... e aí foi muito bacana que elas perguntaram assim, você conhece essas experiências? Né? E aí, então, a partir dessa pergunta, tentando ser dialógico, claro, com o conteúdo que está apresentando, né? Então, que as pessoas também respondam na medida em que vão lendo, entendam que essas perguntas são para elas e respondam essas perguntas. Então, utilizando uma metodologia mais dialógica, né? E aí apresentam também os programas que a Prefeitura de Maricá oferece à população migrante. A cartilha número 5 é sobre os povos indígenas. E aí essa cartilha começa, não começa, mas, enfim, faz essa pergunta, né? O que é ser índio hoje? E aí faz uma conceituação a respeito de quem se reconhece quem é reconhecido, vamos dizer assim, como índio. E aí faz a distinção, é índio ou é indígena que fala? Qual é a linguagem mesmo? E aí faz um debate acerca da linguagem, né? Depois faz um histórico de como os povos indígenas têm sido tratados no Brasil em termos das constituições, né? Então fala da Constituição de 84, de 1824, 1891, que não trataram dos indígenas, mas que a partir de 1934 começa a tratar, e aí o que acontece em 1988, então trata da questão legal no Brasil, mas também fala dos direitos humanos dos povos indígenas no direito internacional, traz esse mito, não é? Yanomami, da queda do céu, que eu acredito que seja daí que a gente tirou o nome da nossa coleção, não é? Direito não cai do céu, é a partir desse mito Yanomami, que é contado pelo Davi Copenau em um dos livros que ele publica. Depois vamos falar do mito do não ao marco temporal, as políticas públicas de atenção à população indígena e o futuro dos povos indígenas. Nessa cartilha, a gente pegou alguns trechos e pediu para a Graciela Chamorro, que é uma linguista, historicista, enfim, uma pessoa bastante reconhecida, que inclusive trabalha com as comunidades aí de Maricá, lá de Maricá, as comunidades indígenas, é muito conhecida pelo pessoal de lá. Ela fez a tradução de partes do texto para nós. E então isso é acho muito bacana, né? Ficou um trabalho legal, de boa qualidade e lindo, além de tudo. A cartilha número 6 é sobre racismo. Então a gente começa com um poema do Pedro Vidal, que é lindo, lindo. Vou até ler só para a gente poder ter isso gravado. Todo menino que corre tem um pouco de estrela cadente. Aquela estrela que passa ligeira na nossa frente, que faz com que a gente feche os olhos bem fechadinhos, fazendo pedido por novos dias e futuro para os nossos, ou que apenas deixem essa estrela brilhar. Então a gente começa com essa estrela nos olhos, não é, do menino, e depois lá no final a gente vai retomar a estrela
essa imagem da estrela, né? Mas então a gente começa a tratar da questão do racismo com duas experiências, a experiência da Alemanha e da África do Sul, do nazismo e da apartheid, para falar acerca do colonialismo e do imperialismo que dividem o mundo em nações dominantes e nações dominadas, e a partir daí então trabalhar a questão do racismo, né? E o racismo na atualidade, o que é o racismo, como é que se conceitua, quais são os tipos de racismo que persistem no Brasil, por que a gente precisa falar de racismo, qual é a legislação aplicável na luta contra o racismo, como combater e prevenir o racismo e o que Maricá está fazendo. E a sétima e última cartilha, então, desigualdade, trabalho e renda, né? Trata da questão do trabalho, e aí começa também fazendo um histórico acerca da chegada das pessoas escravizadas ao Brasil, Brasil colônia, Brasil império, etc. E o trabalho, como o trabalho foi sempre, né, valorizado ou desvalorizado no contexto nacional, e daí continua fazendo um debate sobre o que é o sistema capitalista, né, onde o trabalho está inserido, a predominância do trabalho remunerado no sistema capitalista, e aí depois vai dizer o que é renda, vai conceituar o que é renda e vai trazer, então, trabalho e renda em Maricá. E aí vai falar dos programas todos, né, que Maricá tem desenvolvido, implementado, do crescimento populacional, da presença da empresa, da presença dos royalties, quer dizer, da coisa dos royalties, da presença da empresa Sanemar e dos programas todos para a dinamização econômica, né, programa de renda básica, a Mumbuca, a Moeda, o Vermelhinho, enfim, esses programas todos que a Prefeitura de Maricá tem implementado. Então, basicamente é isso, vocês viram todas essas palavras com todas essas imagens lindas que o Patrick mostrou. Parabéns a Sandra, principalmente, e a Zezé, que fizeram o projeto gráfico, não é? E que, de fato, trouxe uma qualidade. O Alan até encontrou, a gente estava conversando um dia desses, e o Alan me disse: ai, mas que coisa linda que estão, não é isso? Estou vendo que o Alan está aí. Que coisa linda que estão essas cartilhas, né? Ficou lindo demais esse projeto. Então, um excelente conteúdo e um excelente projeto gráfico. Obrigada. Obrigada, Luz, foi muito boa a apresentação. Acho que dá para dar uma ideia geral do que foi fazer e do que foi participar desse projeto das cartilhas. E, enfim, foi, além de ter sido muito bom, foi muito divertido, né? Tenho que declarar. Nós temos uma questão agora. A Gisele não vai poder participar, mas ela mandou, acho que, um material. E a Juliana já está na sala, não está? Chegou? Então, como é Tô que a gente... sim, Zezé. Eu Não, acho que Está. eu e Rosângela fizemos uma apresentação, podemos apresentar a pesquisa. Está pronta, Rosângela? Sim, Juliana, eu apresentei uma parte bem reduzida, então você pode dar continuidade e complementar o texto. Vou acabar me envolvendo aqui, mas só para explicar, que bom que você veio, professora Juliana. A ideia é prestar contas do andamento da pesquisa, mas vai haver um momento em que vamos registrar com maior atenção a pesquisa com seus critérios. A Rosângela já fez um bom resumo, e eu Ótimo. acho que é suficiente para poder dar conta de que esse trabalho está sendo desenvolvido, que a professora Gisele também está acompanhando. Eu devo também ingressar nesse grupo. Em breve vou pedir para ingressar, então o Manuel também está acompanhando, então é mais para demonstrar, mas hoje a ênfase maior, e eu não pude aplaudir aqui, estávamos com as câmeras de som fechadas, com áudio fechado, mas gostaria de ter aplaudido, são as cartilhas. A principal ênfase hoje foi a exposição que a Luz acabou de fazer. Nós ainda temos presentes, né, como a Zezé falou. Se quiser falar brevemente, Ana, também não é a ênfase, eu acho que o CRB tem tanta coisa a ser dito, porque foi um trabalho tão belo também. Eu acho que a Ana teria muito a dizer e contar a respeito das aulas, da experiência e da resposta dos participantes do curso.
ela quisesse falar um pouquinho, embora o nosso tempo esteja curto, mas pelo menos para fazer o registro da tua presença aqui, Ana. E o vídeo da professora Gisele, depois a fala da Charlotte e umas palavras finais minhas com a Zezé, se possível for. Carol, eu Ju tem a gostaria de palavra. falar um pouquinho da pesquisa, sim, porque Ah, que a bom, gente então preparou palavra. uma apresentação. Hoje eu até deixei de fazer coisas importantes aí para fechar essa apresentação. Eu não sei exatamente o que a Rosângela adiantou, mas eu acho que nessa primeira etapa da pesquisa, assim, o que nós fizemos de muito relevante foi primeiro adentrar o campo, né? E adentrar o campo com uma articulação muito forte com o Instituto Darcy Ribeiro em Maricá, né? Foi o Instituto Darcy Ribeiro, ele é um instituto municipal que realiza em Maricá o Censo da Cidadania, que foi realizado em 2022, agora eles retornaram ao campo. Então, num primeiro momento, eles cobriram 40% da população de Maricá. A ideia é chegar até 100% ao final dessa entrada em campo. E esse censo da cidadania tem aplicado um questionário bastante completo no município de Maricá, né, que cobre uma imensidão de indicadores. O nosso trabalho, então, junto deles, foi, sobretudo, de construir uma árvore de dimensões e indicadores que a gente ousou pensar a partir das categorias de direitos humanos e diamante ético do Joaquim Herrera Flores. Então, assim, a primeira coisa importante para a gente falar sobre a pesquisa é que a gente trabalhou nesse primeiro ano na construção de uma metodologia para a pesquisa, que não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, né, implica em construir tanto um percurso metodológico, quanto também selecionar as categorias analíticas com as quais a gente vai trabalhar e construir essa matriz, vamos dizer assim, de indicadores, de dimensões e indicadores com as quais a gente vai trabalhar. Essa construção da matriz teórica, então, ela tentou assimilar as categorias do Joaquim Herrera Flores, né, que tem sido a referência, a razão de ser do próprio Instituto, a teoria do Joaquim, mas também trabalhar uma dimensão de pesquisação, né, porque a perspectiva do projeto Marielle não é só de coletar dados e compreender a realidade do município de Maricá, mas é também de contribuir, né, com essa pesquisa para a própria transformação social no município de Maricá. Ou seja, não é apenas ver a eficácia dos direitos humanos no município de Maricá, mas é também desenvolver uma cultura de direitos humanos no município de Maricá. Então, a ideia é que, à medida em que a gente consegue interpretar os dados que estão sendo coletados pelo IDR, a gente consiga perceber a eficácia social das normas de direitos humanos nos diferentes territórios de Maricá e ao longo do tempo. Então, tem essa dimensão que a Rosângela já deve ter explicado, tanto temporal, né, quanto espacial, né, ao longo do tempo nos diferentes territórios de Maricá. E aí a gente escolheu o distrito de Noan, que talvez seja onde a gente encontra uma maior vulnerabilidade para ser o caso referência, ou seja, vai ser o primeiro caso que a gente vai estudar. E a gente pretende ver, então, a eficácia social das normas de direitos humanos, conectando sempre a noção de direitos humanos com a noção de políticas públicas, né? A gente falou muito sobre isso semana passada no seminário, para poder chegar a um momento importante da nossa pesquisa, que é investigar como que a população de Maricá percebe essa eficácia social dos direitos humanos, ou seja, de novo, né, se caem do céu ou se são produtos também do esforço do município na realização de políticas públicas. Então, a gente trabalha com essa ideia de que direitos humanos e políticas públicas andam juntos, são dois lados de uma mesma moeda, mas também a gente trabalha com a ideia
de que não basta as políticas públicas, é necessário aí entra o Herrera Flores, necessário uma cultura de direitos humanos, quer dizer, a população tem que estar demandando também, tem que estar mostrando suas necessidades, tem que ter consciência desses direitos. Então, aí que eu acho que o programa Marielle Franco pode trazer uma grande contribuição para o município, né, na interpretação desses dados e na construção dessa cultura de direitos. O desafio metodológico maior é tentar trazer o diamante ético para a nossa pesquisa, tornar o diamante ético operacional para fins de pesquisa. E eu acho que a gente avançou bastante nisso também. Acho que metodologicamente a gente está conseguindo construir, né, o fato de que o diamante ético, enquanto um esquema, uma imagem, né? Eu gosto muito dessa ideia do diamante ético como uma imagem que permite uma concepção mais complexa, mais historicizada e relacional dos direitos humanos, que ele possa nos servir de instrumental para essa pesquisa, para a gente entender essa eficácia social dos direitos humanos nas suas múltiplas dimensões, né? Tanto da perspectiva material quanto da perspectiva conceitual, aquilo que o Herrera fala em eixo material, eixo conceitual. Então, entender os direitos humanos nessa multiplicidade de relações e conexões possíveis, nesses dois diferentes eixos, né? Como produtos dessa primeira etapa, então a gente vai ter, primeiro, essa construção conceitual, metodológica, que eu acho que ficou bem bacana, bem interessante, como a gente traz a teoria do Herrera para pensar em tornar essa teoria operacional na investigação social da eficácia dos direitos humanos. E, no segundo lugar, a gente já fez, o Patrick está aqui, o Patrick Scalco colaborou muito nisso, uma linha do tempo das políticas públicas de Maricá, né? Como Maricá, desde 2010, de 2010 para cá, tem implementado políticas públicas de efetivação de direitos humanos, desde o Vermelhinho, Mumbuca, todas aquelas que a gente conhece. E como que isso tem atuado no município? Quer dizer, a ideia é conectar essas políticas públicas com as dimensões de direitos humanos. Além disso, da metodologia, da linha do tempo, um outro produto, vamos dizer assim, desse primeiro, e da própria aproximação com o IDR e acesso aos dados do IDR, cooperação com o IDR, um outro produto desse primeiro ano de pesquisa foi a seleção das dimensões e dos indicadores com os quais a gente pretende trabalhar na segunda etapa da pesquisa, né? Isso não é fácil, porque o IDR trabalha com uma árvore de indicadores enorme, são muitos os indicadores, e a gente tentou trabalhar isso a partir de uma noção de direitos humanos, ou seja, traduzir os indicadores com os quais o IDR trabalha numa linguagem dos direitos humanos, né? Para a gente chegar nessa segunda etapa da pesquisa, ou talvez até na terceira etapa, já que nós ainda temos 3 anos de pesquisa, na construção de um índice de direitos humanos, né? Voltado para a realidade maricá. Então, as dimensões que nós pensamos, primeiro, foi dentro de uma ideia de direito ao mínimo existencial, ou direito a uma vida digna. A primeira dimensão, o direito à vida e à integridade física, e aí eu vou só mencionar exemplos de indicadores nessa dimensão do direito à vida e integridade física. Por exemplo, taxa de lesão corporal dolosa por 100 mil habitantes. Taxa de mortalidade infantil, são exemplos, nós temos 6 indicadores. Na dimensão direito à saúde e à nutrição, percentual da população em situação de insegurança alimentar, percentual de domicílios atendidos pelo Programa Saúde de Família. Na dimensão direito à educação, percentual da população, isso são exemplos, percentual da população que nunca frequentou instituição de ensino. Distribuição da população por escolaridade, aí já pensando também um pouco na questão do território.
Na quarta dimensão, direito, trabalho e renda, renda mensal média per capita, renda média mensal per capita por distrito, né? São exemplos. E aí nós temos oito indicadores nessa dimensão. Quinta dimensão, direito à moradia digna, percentual de domicílios sem banheiro de uso privado, percentual de domicílios sem geladeira e fogão. Exemplos, tem 10 indicadores nessa dimensão. E, finalmente, a sexta dimensão, direito à mobilidade, percentual de domicílios que contam com ponto de ônibus e um raio de até 500 metros, distribuição percentual da população que estuda por meio de transporte utilizado para chegar ao local de estudo. São 3 indicadores nessa dimensão direito à mobilidade. Então, a ideia é a gente pegar cada distrito de Maricá, a começar por Inoã, que é o mais vulnerável, aplicar essa metodologia do diamante ético conjugada com as dimensões e indicadores que nós selecionamos. E aí a gente vai tentar aprofundar qualitativamente esses dados relativamente a cada distrito de Maricá, tentando identificar as razões das desigualdades entre os distritos e, sobretudo, contribuir para a formulação de políticas públicas específicas para os distritos, ou seja, como que nós podemos trabalhar cada política pública implementada pelo município de Maricá ao longo do tempo, em cada distrito de acordo com a realidade daquele distrito, e pensar também as estratégias que o projeto Marielle pode lançar mão para desenvolver uma cultura de direitos humanos, já pensando na realidade de cada distrito. Então, eu particularmente estou muito entusiasmada com a pesquisa. Eu acho que a gente construiu uma metodologia muito interessante, muito consistente. Cada vez que a gente avança, a gente vê mais o quanto isso pode funcionar de uma maneira interessante. E as próximas etapas, né, elas vão exatamente se voltar para efetivar essas abordagens de campo de uma maneira mais aprofundada. Então, de um lado, a gente vai tentar, a partir dos dados já coletados pelo DR, avançar a reflexão sobre a eficácia social nos distintos territórios, a começar pelo caso referência de Noam, e depois preparar e efetivar as abordagens de campo mais adequadas para esse aprofundamento. Quer dizer, agora a gente tem que pensar como que vai efetivar essa etapa da pesquisação no que diz respeito também à percepção da eficácia das políticas públicas. E a ideia que a gente está querendo propor é que os resultados dessa pesquisação sejam reunidos num livro, né, que colete. Então, acho que agora, sobretudo com a Carol entrando para a pesquisa, acho que vai dar um fôlego bem legal para a pesquisa, a gente incluir a participação de todos os pesquisadores em diferentes dimensões da pesquisa e poder cada dimensão ser trabalhada pelos pesquisadores para a gente poder fazer um livro que conte com a participação dos pesquisadores do projeto e também com os pesquisadores do Instituto Darcy Ribeiro, né? Eu queria registrar aqui, Rosângela já deve ter feito isso, a importância que teve para a nossa pesquisa a participação do Diego Maggi e do Eduardo Banicar, que são do Instituto Darcy Ribeiro e foram absolutamente disponíveis. A gente se reuniu, sei lá, umas 10 vezes com eles, pelo menos, e foi muito importante essa colaboração. Não sei se eu fui redundante aqui, engatei uma primeira, não sei se eu já falei coisa que a Rosângela tinha falado, mas um pouco tentando resumir aqui o documento que a gente tinha preparado para essa apresentação. Obrigada, Juliana. A gente, na verdade, está tentando fazer um panorama geral de tudo. O destaque realmente hoje seria para as cartilhas, mas foi excelente a apresentação de todos. Eu acho que o Patrick tem um vídeo que foi passado para a Gisele passou. Não sei se a gente vai encaminhar agora. Sim, já estou com ele, vou proceder aqui com o compartilhamento. Então a gente vai passar esse vídeo que é com a fala da Gisele, depois em seguida tem a Charlotte, e depois nós abrimos um pouco a palavra para os participantes.
Boa tarde, meu nome é Gisele Cobon, eu sou diretora financeira do Instituto Joaquim Herrera Flores, sou também bolsista do Projeto Marielle Franco e queria deixar uma mensagem final, uma saudação final, comemorando esse quase um ano de existência desse projeto, que se implementou com grandes desafios na cidade de Maricá, tanto desafios estruturais e infraestruturais que foram superados ao longo do tempo, mas, sobretudo, desafios em termos de promover impactos locais na política pública de Maricá, em função de uma perspectiva diferenciada de direitos humanos, que é já a tradição do Instituto Joaquim Herrera Flores, e que, por isso, tem feito, no nosso entendimento, uma bonita história, né? O início de uma bonita história de implementação de ações, né, por iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, que agora a gente pode ver com os resultados das cartilhas. São 7 temas, né, uma coletânea intitulada O Direito Não Cai do Céu, justamente celebrando a perspectiva de uns direitos humanos pautado na reivindicação de lutas sociais, pautado na realidade social da maioria da população, e especialmente de uma visão de direitos humanos, né, que não é apenas dogmática ou aquela garantista, né, exclusivamente de textos jurídicos e garantias que também são importantes, mas que não encerram as demandas, as reivindicações e tampouco as igualdades sociais. Eu diria que do conjunto grande de pessoas que fazem parte desse trabalho, de administrativos, de técnicos, né, de pessoas que asseguram a infraestrutura da casa, dos transportes, mas também dos professores, dos bolsistas, que todos estão certamente muito satisfeitos com os resultados desse primeiro ano de trabalho e que venham, né, mais 3 anos com novidades e com aprofundamento desses produtos culturais que a gente já levou com bastante parceria e coletividade daqueles que nos receberam em Maricá. Vamos dizer que é um prazer, em nome do Instituto, falar que esse projeto tem sido bem sucedido. Nós estamos primando, sobretudo, por relatórios de prestação qualitativos, né, para a Prefeitura, e com transparência, demonstrando que temos feito bastante coisa, não só na área do ensino, né, como da pesquisa também. Temos difundido conhecimento, e esses eram os eixos principais desse projeto para o qual o Instituto Joaquim Herrera Flores foi contratado. Deixo o meu abraço carinhoso, afetivo a todos, esperando que nesses próximos 3 longos anos que teremos pela frente, a gente seja igualmente ou melhor bem-sucedido do que esse primeiro ano. Um abraço a todos vocês. Então, a fala da Gisele, e eu vou passar em seguida agora para a Charlotte. Gente, boa tarde. Acho que depois de toda essa apresentação sobre tudo que a gente fez, né, a gente consegue dar até um susto de tanta coisa que a gente já fez esse ano. Esse um ano dá um orgulho, mas ao mesmo tempo também dá um susto, né, porque parece que tudo passou muito rápido, mas a gente teve muito trabalho envolvido, muita dedicação e muito comprometimento de toda a equipe de pesquisadores, toda a equipe de professores, mas especialmente eu queria parabenizar a nossa equipe de trabalho na casa, que tem uma contribuição fundamental para que tudo isso aconteça. Então, Elisa, Luana, Rony, Raquel, Elaine, são pessoas que, sem elas, a gente realmente não conseguiria fazer nada disso que a gente demonstra aqui, né? O nosso resultado final é fruto também de um comprometimento, de uma dedicação que ultrapassam, né, o comprometimento que a gente tem normalmente profissional com os nossos afazeres. Então, eles estão sempre muito disponíveis e tenho certeza que essa parceria, né, tem sido fundamental para que o curso tenha sido um sucesso, os cursos tenham sido um sucesso, a nossa casa seja um lugar de muito afeto, de muita alegria e sempre muito acolhedor para todos aqueles que estão. A gente recebe muitos elogios com relação à nossa casa, isso nos dá um orgulho gigantesco, porque qualquer pessoa que chega lá se sente abraçada, se sente
acolhida, e eu acho que esse, acima de tudo, tem que ser o papel de um espaço público, como é o, como é a nossa casa, né, a casa do programa Marielle. Então, para além do agradecimento geral da equipe, eu queria realmente deixar registrado o papel do nosso pessoal de apoio, que tem sido muito mais do que apenas um pessoal de apoio, né, tem sido parte integrante e fundamental de todas as nossas metas e de todas as nossas entregas do nosso programa. E, além disso, também queria mencionar a nossa equipe de comunicação, que eu e o Manuel, a gente fica ali tentando divulgar, mas sem esse trabalho maravilhoso da equipe de divulgação, a gente não conseguiria. São trabalhos lindos, com uma paciência de Jó com a gente, com tudo que a gente reclama, com tudo que a gente faz, com todos os nossos prazos super corridos, mas elas têm sido também de um carinho, de uma delicadeza também, com diversos temas, às vezes espinhosos, que a gente tenta, né? O ego de um, a secretaria de outro que não foi mencionado, etc, etc, e com a maior disposição e afeto, elas nos socorrem em todos os momentos. Então, muito obrigada, Zezé, Sandra, muito obrigada, Yasmin. Patrick está nessa galera também, porque o Patrick também nos ajuda muitas vezes tirando foto e tal. Então, queria deixar registrado que a nossa equipe de comunicação tem feito um papel muito importante e que sem vocês também a gente não conseguiria mostrar para o mundo e para todos os nossos supervisores e gestores o que a gente tem feito. Então, só seriam esses 2 pontos que eu teria para falar, agradecendo também os pesquisadores que estão sempre junto com a gente em todos os seminários. Eu adoro que todo mundo vai no seminário e a gente enche o seminário só da gente, né? Mas a ideia é que a gente realmente crie um grupo que se alimente e que consiga crescer ao longo desses próximos 3 anos. Obrigada, gente. Obrigada, Charlotte, pela lembrança, porque realmente, né, eu na coordenação dessa reunião não é o melhor, não é a minha melhor face, né? Vocês sabem que eu sou muito melhor escrevendo, desenhando e pintando do que ficar falando e coordenando reunião. Mas vamos lá, já que é oficial a coisa. Enfim, eu vou também lembrar da Jacira, né, que sempre está por aí ajudando, sempre apoiando todos nós, né? E passo a palavra para a nossa amada diretora executiva. Vai lá, Carol. Meus queridos, lembrando aqui, aqui onde estou já é 10h20, tá? 10h20 da noite, já escureceu, já está aqui fim de dia. Eu chego antes amanhã, no amanhã, do que vocês, estando aqui. Mas agradecer muito a apresentação da Zezé. A gente vai abrir a palavra para ouvir vocês, quem não falou, porque a gente planejou um pouquinho as intervenções, as participações, porque queríamos dar um pouco, assim, muito superficialmente, um trabalho de 1 ano que a gente pode chamar de extensão, um trabalho de extensão, que para nós da academia é um enorme desafio. Tá? Então, eu queria só chamar a atenção que essa reunião, ela tem como formato, a gente ainda está aprendendo a fazer isso, esse registro. Eu até pedi para o Patrick fazer um print aqui, para a gente poder ter as pessoas que participaram, para poder comprovar. Então, tem um lado aí de controle, prestação de contas, visibilidade e transparência, que é nossa mais do que obrigação, faz parte da ética pública e faz parte do compromisso de exercício, né, de um projeto com a fidúcia, com a confiança pública. Por outro lado, nos ajuda a ter uma percepção interna. Nem sempre a gente consegue, nas várias atividades do Marielle, estarmos todos aqui como estamos agora. Então, não deixa de ser um exercício importante também de reunião, para a percepção interna, o sentido do sentido. Quer dizer, assim, por que nós estamos aqui? A confirmação da extensão em direitos humanos. Já foi falado muito na questão da casa. A casa foi uma grata surpresa, que lazai, né? A gente nunca sabe, desde o primeiro momento a gente tinha uma percepção de que aquela casa tinha uma coisa assim energética boa, uma coisa, uma sensação muito boa, ela espacialmente é boa, não é uma casa tomada como o Júlio Cortázar conta para nós naquele episódio.
daquele livro que ele escreveu, parte do bestiário, mas é uma casa ocupada por nós. Nós é que trazemos os ruídos externos, nós é que trazemos as experiências externas, cada um que participa dos cursos. Então, é uma casa que rapidamente se tornou, ela existe em si, independentemente do projeto. Acho que se o Marielle acabasse hoje, a casa já está realizada, né? E ela continua sendo muito demandada cada vez mais. Isso se deve muito à equipe. A Luana é uma pessoa que já é famosa em Maricá pela cordialidade, pela generosidade. Também eu quero mencionar a Elisa, o Rony, a Elaine, a Raquel, todo mundo que recebe. Eu esqueci do companheiro, quando eu vou, sempre está lá recebendo. A gente tem que dar mais formação para ele. Eu esqueci o nome dele agora, depois vocês me lembram. E a equipe também dos. Oi? Andrew. O Andrew e também outras pessoas que trabalham com a gente lá. E mencionar que as pessoas vão se formando, né? Porque é uma casa de formação que tem que formar os seus em primeiro lugar. É uma casa que esperamos que, Ana, a gente precisa da sua ajuda nisso, que amanhã seja uma casa mais horta. A gente precisa trazer o horta em casa para dentro da casa, né? A horta faz parte, acho que, e os cursos do CRB, ampliando o espaço como for possível para que tudo possa ser feito lá e que a casa tenha mais sentido. Bom, e para o Instituto, e com isso eu termino, eu acho que o Instituto para nós era um grande desafio. Nós temos grandes professoras e professores aqui, pessoas que estão acostumadas a fazer conferências de alta complexidade. Eu acho que a questão, se esse projeto piloto para nós, porque nunca fizemos isso, nós nunca tivemos essa oportunidade na universidade, eu posso dizer por todos aqui, com tanta profundidade aqui, o Marcos, a Marta, a Rosângela, a Luz Marina, a Isabel, que nós conhecemos a Isabel durante o projeto, está aqui a Isabel, a Mauro Osório, Charlotte, Juliana, Helena, Patrick, Tarsila e a nossa Ana, também a Gisele, Manuel e eu fazemos parte do Instituto, e a Zezé, que agora é mestranda, também está entrando aí no grupo da pesquisa. Eu acho que nós temos no total mais de 30 pessoas, temos acho que 32, acho que no corpo na folha de pagamento, mais de 30 pessoas participam do Marielle. O primeiro ano, então, foi exposto cartilhas, ou melhor, os cursos de formação e os seminários que são complementares. Sabemos que os cursos são de formação, normalmente esse curso que é sintético no Marielle, a gente está dando um curso por semestre, ajustando as possibilidades do município com a ALAN e com a prefeitura e com a secretaria, sempre dialogando, tentando ver o melhor formato. Com a Charlotte aqui, a gente vai ajustando isso, mas os seminários eles são incisivos, eles vão nas questões que estão sendo demandadas pela secretaria e pela prefeitura, para que no sentido do questionamento e da formação mais específica, mais pontual, mais aplicada, né? E depois a pesquisa. Eu acho que aqui nós temos, para quem é da área acadêmica, pedagogia, aplicação em temas específicos, aplicação a estudos de caso, e o estudo, que é para nós um grande desafio, que foi exposto pela Rosângela e pela Juliana, né, que mostra a profundidade desse projeto. Ele não é só da aula, ele não é só seminário, né? Ele vai a fontes, ele pede a parceria do Instituto Darcy Ribeiro, e dos sociólogos que estão, né? Eu menciono o Diego aqui, o outro que vocês mencionaram eu não conheço ainda, o nosso outro sociólogo, Eduardo, né? Que está participando também, e a Juliana explica bem, quer dizer, a gente está usando um critério que é meramente metodológico, poderia ser outro, mas quando o Herrera Flores teve que desenvolver um critério metodológico para enfrentar eixos verticais e horizontais de complexidade da posição e disposição de cada pessoa, cada indivíduo numa sociedade, diante dos vários marcos teóricos do pensamento crítico, da Escola de Frankfurt, do marxismo, resgatando teorias, o colonialismo e outras teorias, também o feminismo, também as teorias emancipatórias latino-americanas e tantas outras referências que entram e saem livremente desse marco teórico, quer dizer, não é cerrado, não é fechado, não é sistemático, ele é um marco aberto, e resgato a ideia de pesquisa, a ação que a Juliana trouxe,
Quer dizer, é muito desafiante, eu acho que é muito importante. É um sonho para nós, como pesquisadores de direitos humanos, trabalhar um índice como esse. E todos vão trabalhar, então, assim, ninguém está num lugar só. Quer dizer, você viu, eventualmente, alguns têm mais habilidade, por exemplo, ninguém vai nunca vencer o Manuel em sala de aula, nem vamos tentar vencer a metodologia que ele tem, a habilidade que ele tem em dominar as mentes e corações ali nas primeiras aulas, logo de cara, mas cada um tem uma habilidade e aos poucos a gente vai se revezando também para poder aproveitar esse exercício, essa oportunidade que tem esse projeto. Eu vejo aí Patrick, Helena, Tarsila entrando, né? Outros pesquisadores, e a nossa demanda que já recebemos esse feedback que é muito bacana, do secretário e também das pessoas que trabalham nas diversas posições dentro da secretaria, que no início não sabiam para que a gente servia e agora já nos recebem com braços abertos, a cultura de direitos também, é de ampliação, né? A gente tem até que conversar, mas isso é para outro momento, saber como é que a gente se insere ainda mais nesse desafio, que é uma cidade que tem vocação, tem força política, tem recursos, né, tem contradições, tem limites, tem defeitos, e que está aberta a escutar pesquisadores de várias matrizes, de vários matizes, e que vão poder, eventualmente, fazer críticas duras e fundamentadas para que a cidade saiba rumar com mais segurança e com a força dos movimentos populares que são, sobretudo, uma certeza muito grande de que a gente está na linha e no caminho certo. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Bom, muito obrigada por confiarem quando a gente fez o convite, e muito obrigada pelo carinho e a generosidade com que vocês conduzem suas tarefas nesse projeto. Obrigada, Carol, foi ótima a sua fala, pelo menos deu um panorama realmente geral de tudo e do nosso papel, né, do Instituto e como nós encaramos isso no programa Marielle, né? Gostaria de... Desculpe, perdão, Zezé, quero fazer um agradecimento especial aqui também à Sandra e especialista para a Jacira, que sofre as agruras aí de uma parte silenciosa do projeto, que é a parte do jurídico. Tudo é jurídico, qualquer coisa é culpa do jurídico. Então, assim, a Jacira realmente enfrentou as amarras mais complexas do ponto de vista de tornar esse projeto legal, oficial e registrado né, em cartório aqui. Muito obrigada, Jacira, pela tua confiança também na gente, e pela forma doce, afetiva, generosa que você nos atende a todas e todos aqui. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Um prazer sempre estar junto. Então, eu vou abrir a palavra, eu acho que, enfim, cada um pode se manifestar, eu queria saber se alguém Acho que a gostaria gente mais. podia, às vezes, ouvir um pouquinho a Ana, né, falando do CRB, que foi também um grande sucesso nosso, assim, foi bem bacana. A Ana? Onde ela está? Ela saiu? Oi, Ana, pode falar, então. Boa noite. Eu até preparei uma apresentação para fazer, mas aí, enfim, depois eu disponibilizo a apresentação e vocês dão uma olhada. Era uma apresentação mais lúdica, mas em função do decorrido da hora, né? Eu acho que nos 5 minutos que me cabe, trazer um pouco, né, do que foi o CRB. Eu não vou ficar na tela aqui, que eu vou ficar me guiando pela apresentação mesmo. Deixa eu abrir. Então, eu me mudei aqui para Maricá em outubro para assumir a coordenação do CRB, né, e tocar o CRB. De lá para cá, tenho vivido em função dele e agora ele acabou, né? Dia 15, sábado, ele acabou publicamente, né? Agora a gente vai para a parte de relatório, de fechamento, de organização, de certificação da galera que participou e das pessoas envolvidas. Mas apresentando rapidamente, né? Logo de início a gente criou um coletivo de acompanhamento político-pedagógico para o CRB, inclusive a fim de trazer o método de formação, né, e o método pedagógico usado pelo Movimento Sem Terra, né, de que a gente não constrói um curso de formação política verdadeiramente arraigado, né, se não for coletivamente e principalmente com os sujeitos envolvidos no processo, né, que estão construindo isso cotidianamente. E aí, nesse sentido, a gente convidou
o pessoal do Movimento Popular da Juventude, o MPJ, e o conjunto de coletivos que eles constroem, né? O Ruazia, que é um coletivo de poesia. Não estou conseguindo localizar aqui o nome de todos os coletivos deles, mas é um coletivo também de atuação de organização comunitária de bairro. Para além do MPJ, também a juventude que está organizada a partir da militância mais num campo institucional, né, da prefeitura, e aí representante do gabinete do vice-prefeito, Diego Zeidan, também Manu e Ravine, depois foi substituída, né, representando o Banco Mumbuca, a juventude que toca o Banco Mumbuca, e também Thaisa e Bárbara representando o programa Sim Eu Posso, né? Esse também uma outra gama de juventude que milita a partir, né, do espaço de formação. A partir desses coletivos, então, a gente abriu as inscrições para o curso. Na verdade, o coletivo da CPP, que ele é formado atualmente por em torno de 8 pessoas, começou a se reunir desde outubro e vem se reunindo desde então, agora ainda segue se reunindo, né, para o processo de avaliação do curso. E a partir desse coletivo a gente elaborou uma proposta metodológica de curso, tomando por base o projeto, né, que vocês escreveram e submeteram à prefeitura. Também um programa do curso, né, com cada um dos módulos, o objetivo de cada um, ementa, bibliografia, pensadores, referências e sugestão de nome para trabalhar cada um dos temas. A partir disso, então, a gente abriu as inscrições, né, para cada um desses grupos. A inscrição ela foi aberta, mas não aberta ao público em geral, né? Foi aberta e direcionada para cada um desses coletivos. A gente teve 197 inscrições, das quais a gente tem um aproveitamento que ainda está sendo computado, né? Mas que é um aproveitamento, conforme Manuel trouxe, né, de 80 pessoas. Eu ainda não tenho muita noção desse número, porque de fato ainda não analisei esses números, mas a gente teve a inscrição de 197 pessoas. É uma questão para refletir, né, sobre o alto índice de procura, mas quanto de fato que conseguem, né, continuar participando do curso. É um curso de 10 módulos, a gente fez aos sábados, porque era o dia que se avaliava que seria o dia mais possível da galera participar, principalmente porque a maioria trabalha e estuda ao mesmo tempo. A aula inaugural do curso, que foi um marco, assim, né? Assim como a gente planejou desde o início com esse pessoal da CPP, ela aconteceu no dia 26 de fevereiro, no Cine em Fio, e ela também foi um marco interno, assim, né, para a organização do curso. A gente refletiu desde o início da necessidade de fazer uma aula inaugural de peso, né, com personalidades aí mais famosas, né, a fim de dar destaque para o curso, e a gente conseguiu trazer Conceição Evaristo, e foi incrível, porque desde então a gente acabou ficando na referência de articulação com Conceição, inclusive para os CRBs de outros lugares, né, como o CRB no Rio, que também a gente começou a construir, né, com a FRJ, e o CRB de São Paulo, porque ambos tentaram contato com Conceição Evaristo, e depois ela já não tinha mais agenda, mas a gente trouxe ela, então foi uma referência muito grande. E com participação também do Geraldo Gasparim, que é da CPP da Escola Nacional Florestan Fernandes. Eu esqueci de colocar aqui que é uma coisa bem relevante, que é a elaboração da ementa do curso, da proposta metodológica, ela se deu em conjunto com um grupo de estudos sobre questão étnico-racial e questão agrária do MST, e também com o setor nacional de formação do MST e com um coletivo que a gente criou no final do ano, início desse ano, que é um coletivo de referências estaduais e nacionais para a reelaboração das ementas de CRB, né? Então, muito pautado por uma construção também que extrapola, né, a própria cidade e coloca também o CRB como referência, né, assim, na divulgação dele próprio, né, e nos acúmulos que ele teve. Então, a galera acabava vindo perguntar como que a gente tinha feito o módulo, quem que a gente tinha chamado, como que a gente pensou a ementa, como que adaptou, né, para cada um dos públicos, né. Depois, então, da aula inaugural, a gente teve outros 9 módulos, a maioria deles foram em um período do sábado, né, iniciando no sábado às 9 da manhã até em torno de 13 horas.
E o primeiro foi. Eu não vou falar sobre cada um, porque não tem tempo. Mas um destaque é que na aula de formação econômica do Brasil, a gente conseguiu fazer uma relação é, com a galera. Ai, peraí, tô tentando achar a referência do livro. A gente conseguiu fazer uma relação com o pessoal da editora Perseu Abramo e conseguiu a doação de 150 exemplares de um livro da própria Juliane Furno, que foi quem veio facilitar o tema. Então foi uma coisa bem legal, assim, de interação mesmo com o pessoal do Instituto, deles mandarem os livros, da gente distribuir os livros na sala. A princípio ela faria, autografaria os livros, mas aí, por questões pessoais, no dia a gente acabou não conseguindo fazer isso, mas mesmo assim foi um dia muito marcante, assim, do curso. A gente elaborou alguns materiais no decorrer do curso a fim de dar uma publicidade maior também, né? Mas acabou não conseguindo dar essa publicidade em termos de redes sociais, né? Porque o CRB não tem um Instagram próprio, né? Assim como o CRB de outras localidades, mas aí acaba que vai tudo para o relatório, né? E também para material interno. Na aula, por exemplo, da Tainá de Paula e na aula de Bergman de Paula também, que são mulheres negras debatendo temáticas relacionadas aí à questão urbana e também à temática do patriarcado. A gente teve alguns vídeos gravados, vídeos bem marcantes de participantes da turma destacando a importância, né, de se munir mesmo de uma formação mais complexa, mais aprofundada sobre essas temáticas para estar debatendo nos espaços que eles ocupam. Uma outra questão para destacar foi que 2 sábados, inclusive esse último sábado do dia 15 e no sábado do dia 4 de maio, a gente fez aula o dia todo por uma questão de agenda do curso, para conseguir fechar, e também de agenda dos próprios envolvidos, né? Foi avaliado em conjunto com a turma, né? A gente discutiu na CPP, pediu para a galera se reunir nos grupos. É isso, então. Encerro. Obrigada, Ana, pela Oi. apresentação. Eu quero registrar mais uma coisa só, a presença do Alan Gonçalves Pinheiro, que é o gestor do programa Maria Franco, pela Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos. Não apenas registrar a presença dele, né, na reunião, como também aproveitar para agradecer também, porque eu acho que a gente tem várias pessoas e várias instituições que fizeram parte desse ano para nós e que a gente conseguiu construir coisas juntos, né? Então, acho que tem o pessoal da cultura de direitos, tem o de Stefano, tem o pessoal, o Jorge, acho que é da fotografia, né? Tá trabalhando conosco. Então, e eu acho que como o interessante disso que o processo da comunicação foi construindo essas pontes e foi estabelecendo esses contatos. Então, foi muito bom, né? Então, acho que o Alan foi uma pessoa importante para nós nesse sentido, porque também sempre estava por ali, sempre nos atendendo, e foi fundamental. Então, quero saber se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, e pediria para todos abrirem as câmeras, porque a gente vai fazer um print da tela para fazer o nosso registro. Queria agradecer de uma forma geral, não vou me alongar no tempo. Foi muito prazeroso fazer parte desse programa e vamos continuar fazendo parte, né, porque ainda temos 3 anos pela frente. Mas eu quero agradecer de uma forma geral pela secretaria. Eu tenho certeza que das minhas palavras também faço do secretário Birigu. Ele também ficou muito grato, ficou de forma positiva surpreso com os resultados do programa. Coisa que a Carol citou na fala dela, que para que era o Marielle Franco, né, no início, e hoje em dia a gente sabe bem, tendo em vista o resultado e o feedback das aulas, dos seminários, da integração que já teve com o município, com os outros programas. Aqui eu sempre falo, e sempre vou continuar falando, porque é uma demanda que nunca vai parar, né? O Marielle é a ponta que faltava na secretaria. A gente sempre teve como muita referência o Cultura de Direitos, e o Marielle veio para somar, para ser a segunda metade, né, dessa nossa causa. Enfim, eu queria agradecer de uma forma geral. Foi um ano de muitos desafios, que a gente foi tentando matar cada um a cada dia que passava. Agradecer muito a equipe da casa também, o pessoal administrativo, está lá todo dia, ver que são desafios, além de como formular esse programa,
mas sim a parte do dia a dia, de lidar com a prefeitura, que não é fácil. Eu faço essa ponte, mas eu sei como é que é. Eu sou servidor público a vida inteira, então é difícil mesmo, é toda hora uma adequação, toda hora uma surpresa, mas vamos andando junto para superá-los, tá bom? Então, novamente, quero agradecer a todos. Não vou citar ninguém no agradecimento, porque eu vou esquecer alguém, mas faço a minha palavra a do secretário também, tá bom? Muito, muito obrigado a todos. Obrigada, Léo, foi muito bom a tua presença e a tua fala. Aqui, a reunião hoje teve como uma das pautas oficiais a entrega das cartilhas, né? Mas conhecendo o meu secretário, um cara um pouco mais da moda antiga, a gente não poderia fazer uma entrega, não sei se já está programado a entrega física delas lá na casa, tirar um dia para tirar uma foto, entregar, dias, Alan. programado isso? Cada uma vai ter seu dia, vai ser uma confusão. Com certeza, só estou tomando a palavra aqui, mas a Luz poderia dizer, a gente só quis fazer a entrega para registrar que elas estão prontas e foram Sim, entregues, só não é estão importante. impressas. Até para registrar isso no dia 17, sendo que o nosso ano fecha no dia 19. Para nós, prazo é uma coisa importante. Então, a gente queria deixar isso registrado mesmo, tanto que o vídeo vai ser Isso. convertido e disponibilizado na página. Mas sim, cada uma das Ótimo. cartilhas vai ter seu seminário. Provavelmente vamos fazer um seminário por cartilha, independentemente daquilo que a Maravilha. gente tenha que fazer. Elas serão, todas Maravilha. elas receberão seu dia especial, porque elas aliás, eu esqueci de falar isso. Agora é que o trabalho das cartilhas começa, porque até então elas foram feitas com tanto capricho a partir de um texto desenvolvido por 1 ou 2 ou 3 pesquisadores cada um. Depois elas foram convertidas no texto dialogal, um texto que foi construído com muito critério pedagógico pela equipe que fez essa parte, principalmente aqui eu cito o Marcos, a Luz Marina, que fez principalmente, centralizou. Eu também faço parte, mas a Luz Marina realmente fez um trabalho mais de coordenação de todas as pontas, e a gente ajudou, o Marcos ajudou muito na cartilha da igualdade, ficou linda, aliás. E a gente agora vai apresentar essa cartilha no sentido de ensinamento dela, vai acabar o roteiro no qual nós vamos pautar vários cursos, as próprias aulas do projeto. Vão ter a cartilha, vamos dizer, chega em sala de aula com uma das aulas, vai entregar a cartilha para cada um dos estudantes, para cada um dos cursantes, Maravilha. né? E também registrar, Carol, que a partir de amanhã, não, a partir do dia 18 vai estar, essas cartilhas já estão virtuais à disposição no nosso site, assim como o vídeo que a gente vai ter que apresentar também no site. Agora, a foto já fez? Só mais uma coisa, Zé, e mencionar também, Alan, só para você saber que o grupo vai girar. Então, a gente fez o primeiro ano. Eu, por exemplo, estava mais ligada à Luz Marina e ao Marcos na cartilha. Agora eu vou para a pesquisa com a Juliana e com a Rosângela. A Ótimo. Gisele, que estava na pesquisa, vai para as cartilhas também. Não sei se sai das pesquisas, mas vai para as cartilhas. A Luz Marina não vai sair das cartilhas que não deixa. Mas cada um de nós vai girar, provavelmente, e fazer mais alguma coisa. Os que não deram aula vão dar aula agora no próximo curso. Então, nosso grupo de pesquisadores aí que estão acostumados a esse processo formativo, e a gente quer esperar o convite da Ana para entrar no CRB também, quem sabe ela nos convida. A gente quer também dar aula no CRB, viu, Ana? Aqui nos oferecendo, quem sabe. Oxe, Com vocês que mandam. certeza, com certeza. Boa. 1, 2, 3 e... Marielle. Maria. Muito bem. Muito Boa obrigada. noite, tchau, Boa tchau a noite. todos e todas. Então, Obrigada. oficialmente declaro encerrado esse evento e, como eu falei, o vídeo e as cartilhas estarão à disposição a partir de amanhã. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.